Bom, vamos lá pessoal, esse vídeo aqui é para quem tem dificuldade em priorizar, em definir metas, objetivos e conseguir determinar quais são as coisas que você realmente precisa fazer hoje, né? Eu sou o Mário Trentin, seja bem-vindo a mais um vídeo sobre gestão e projetos, fazer a aplicação de ferramentas no seu dia a dia para gerenciar a sua equipe, para se tornar mais produtivo. E uma das coisas que eu observo é essa dificuldade de conseguir priorizar. E existem dois motivos pelos quais você não consegue priorizar, definir as metas, definir os objetivos e concluir as coisas. O primeiro motivo é que você não usa as técnicas adequadas. Então, se você estiver utilizando boas práticas, né, muitas vezes a gente está tentando fazer uma definição de planejamento, pensando em objetivos, pensando em uma série de coisas, sem utilizar as técnicas adequadas. E que técnicas são essas adequadas, né? Existe um monte de ferramentas aqui, eu sempre gravo vários vídeos sobre o planejamento pessoal, planejamento estratégico, planejamento de projetos, a gestão de atividades, de rotina, a colaboração, a produtividade. E tudo isso é aplicável não apenas a você, mas a sua vida profissional, a sua equipe e a sua empresa. Então, uma das coisas que eu acho muito importante, e queria deixar essa dica aqui para você, é que tudo que você estudar na sua área de negócios, na área de graduação, na sua área profissional, você pode e deve fazer o paralelo para a sua vida pessoal e aplicar as mesmas coisas na sua vida pessoal. Eu sempre falo isso sobre alguns exemplos que são mais relevantes ali, né? Então você pensa, por exemplo, todo mundo sabe que uma empresa, para poder sobreviver, ela precisa gerenciar o seu fluxo de caixa, né? Dinheiro que entra, dinheiro que sai, contas a pagar. Entretanto, talvez 90% das pessoas acham que nós como pessoas não precisamos controlar isso, né? Então você não tem orçamento pessoal, você não vê o que entra na sua conta, o que sai da sua conta, e aí muitas vezes a gente vê um resultado final lá que não é o crescimento financeiro que a gente gostaria. Então tudo aquilo que você aprende, por exemplo, se você fez um MBA, se você fez uma graduação de fluxo de caixa, de rentabilidade, de a empresa investir no futuro, é a mesma coisa que a gente faz no nosso dia a dia, deveria fazer no nosso dia a dia, né? Você deveria ter um planejamento financeiro, e nesse seu planejamento financeiro, quanto você recebe, quanto você gasta, daqui quanto tempo você quer comprar uma casa e assim por diante. Então vai lá assistir os canais financeiros, né? Tem excelentes indicadores aí aqui, excelentes canais financeiros, como o Me Poupe, da Natália Cury, você tem um monte de outros influenciadores ali da área de finanças, o Serbase, que tem livros muito bacanas, por exemplo. Só que nada disso é uma técnica de outro mundo só para pessoas, né? São aquilo que a gente aplica nas empresas voltado para a sua área pessoal. Então, se você também conhece alguma coisinha aí sobre planejamento estratégico, vai utilizar Balance Scorecard, outros modelos, definir missão, visão, propósito, nenhuma empresa vai para frente se ela não fizer isso. Então, por que a gente não aplica isso, mais uma vez, na nossa vida pessoal, né? Eu criei uma playlist específica sobre alguns desses métodos para você aplicar na sua vida, para você poder utilizar aí no dia a dia, nas suas equipes e assim por diante. Então, o primeiro motivo da gente ter dificuldade em priorizar é que a gente não usa as técnicas adequadas, a gente não sabe para onde vai e não usa as ferramentas que estão à nossa disposição. Muita gente já conhece essas melhores práticas, você vai encontrar em livros de negócios mesmo, não precisa procurar gurus, autoajuda, etc. Não, você quer aprender a melhorar as suas finanças pessoais, você vai lá e compra um livro de finanças de empresa e vai aprender como é que é a finança da empresa e adaptar para você como se fosse uma empresa de uma pessoa, né? A mesma coisa para o planejamento estratégico, a mesma coisa para a rotina, para o seu calendário, suas tarefas e assim por diante. E obviamente que você também tem alguns livros bons, algumas pessoas boas aí também, falando sobre o planejamento pessoal, sobre a produtividade pessoal, sobre a colaboração. Eu, por exemplo, eu trabalho com as empresas, mas eu gosto de gravar esses vídeos aqui porque eu acredito que não existe produtividade das empresas, não existe efetividade, colaboração entre as equipes e as empresas se não tivermos isso das pessoas. Então, se a gente não tiver uma equipe que consegue se organizar e consegue fazer as coisas, dificilmente também a gente vai ter uma empresa que chega mais longe, né? Então, essa é a primeira coisa, de você ter técnicas.
Bom, e o segundo motivo pelo qual você tem dificuldade de priorizar provavelmente está relacionado ao fato de que você fica em cima do muro. Então não utiliza as técnicas adequadas e aí a gente acaba não definindo claramente os nossos objetivos ou aquilo que você quer fazer. E por causa disso, a gente não consegue comparar as diferentes alternativas que a gente tem. Você já deve ter ouvido falar, por exemplo, da matriz de Eisenhower, que permite você priorizar as coisas que são urgentes versus as coisas que são importantes. Então, as coisas que são importantes são aquelas que levam a gente aos nossos objetivos. Você, por exemplo, está buscando progressão profissional, você está buscando uma certificação, está buscando fazer um MBA, enfim, seja o que for, isso são coisas importantes que vão levar você mais longe. Entretanto, como a gente não usa as técnicas adequadas de planejamento e a gente fica com muito medo de abrir mão das coisas, né? Fica em cima do muro, tudo que aparece de urgente, aquelas coisas que chamam a gente para fazer, uma ligação, um convite, enfim, uma reunião, uma série de coisas que são urgentes, mas não são importantes, elas acabam sendo mais prioritárias na nossa vida, não por uma questão de priorização, mas por uma questão de atenção. A primeira coisa que pula na sua tela é aquilo que você vai fazer. Então, para poder resolver esses problemas de priorização, você que tem dificuldade em priorizar, estabelecer metas, objetivos e seguir essas metas, em primeiro lugar, utilize técnicas adequadas. Existem muito boas técnicas de planejamento, algumas delas aqui no meu canal do YouTube, as técnicas que as empresas usam para fazer o seu planejamento. E em segundo lugar, uma vez que você definir isso, você precisa entender que os nossos recursos são escassos. Você não pode ficar em cima do muro querendo fazer várias coisas, porque se você andar um passo em cada direção, no final das contas você não saiu do lugar, né? Imagina que você deu 20 passos, um para cada lugar aqui, aí você andou e ficou no mesmo círculo. Agora, se você deu 20 passos e andou numa direção única, aí você chegou bastante longe. Isso significa que nós temos que eliminar distrações, eliminar as coisas que são urgentes e não são importantes, eliminar uma série de coisas para que a gente possa fazer outras coisas. Você já deve ter ouvido isso em vários lugares, que muitas vezes é quantos nãos a gente diz, né? Quantas eliminações você faz para que você possa manter o seu foco. Isso deve ser feito diariamente em coisas pequenas. Então, hoje, por exemplo, vou definir o meu planejamento e eu quero estudar por 2 horas. Então, você faz isso. Você definiu o seu planejamento e você vai fazer um relatório por 2 horas. Você definiu o seu planejamento e você vai descansar por determinado período. Seja lá o que você for fazer, que seja intencional, tem um objetivo, e aí sim você consegue eliminar as outras coisas por meio da priorização. A priorização, acima de tudo, é a eliminação de coisas que você decidiu não fazer. Quando a gente cria um portfólio dentro das empresas, e eu gravei uma playlist de vídeos aqui falando sobre como criar o seu portfólio pessoal, mas quando a gente cria um portfólio na empresa, a gente pega uma série de ideias, propostas de projeto e habilidades, a gente aplica as técnicas, aplica os critérios ali para poder dar pontuação, peso, selecionar e priorizar. E aí quando a gente cria aquele ranking, uma lista ordenada das iniciativas que nós podemos fazer no próximo ano, nos próximos 5 anos, nos próximos 20 anos, a gente passa uma régua naquilo que a gente vai fazer, porque tem dinheiro, tem recursos, tem atenção e são coisas importantes, e a gente passa uma régua dali para baixo no que nós não vamos fazer. As coisas que foram eliminadas, elas não devem nem ser consideradas novamente, exceto se você for montar um novo portfólio. Obviamente que pode acontecer alguma grande mudança de mercado, tecnológica na empresa, se for pessoal, pode acontecer uma grande mudança pessoal, você perder o emprego, ganhar um emprego novo, uma questão familiar, e aí você pode rever o seu portfólio. Mas o portfólio só vai ter sucesso se você não ficar modificando. Você deve ter até ouvido isso também, provavelmente vai fazer o paralelo agora com a gestão de ativos financeiros, né? Quem fica comprando e vendendo muitas ações ali toda hora, todo dia,
acaba que não tem o melhor resultado na sua carteira. Quando você define o seu objetivo, ó, não vou mexer esse ano no próximo 1 ano, não vou mexer nesse dinheiro, né, no próximo 1 ano, nos próximos 5 anos, enfim, vou investir tanto nas ações tal, e aí você pega aquelas coisas para o seu portfólio, decide não incluir outras, que você não tem todo o dinheiro do mundo para comprar todas as ações do mundo, você investe naquelas que você selecionou, aí você vai ter muito mais resultado. E por último, uma terceira dica aí, dica bônus, né? Temos a nossa definição de objetivos e a seleção e priorização para eliminar coisas. Uma última coisa é que a gente não deve se comparar com os objetivos de outras pessoas. Muitas vezes a gente perde o foco ou perde a nossa priorização, porque nós ficamos olhando ao nosso redor e absorvendo a priorização de outras pessoas, em vez de fazer aquilo que você quer. É mais ou menos, de novo, voltando para os investimentos, né? Você decidiu que você vai investir no setor de energia elétrica, compra as ações, vai progredindo ali, mas um colega seu está investindo em bancos. E temporariamente os bancos sobem mais. Se você comprar banco e vender elétrico, e comprar elétrico e vender banco, você não vai ficar bom nem em banco nem em elétrico. Então tome as suas decisões e siga as suas decisões sem comparação. É isso aí. Deixe seu comentário aqui sobre priorização, sobre objetivos. Aproveita para compartilhar esse vídeo com alguém que precisar e acompanhe as playlists, está aqui embaixo também. Vou deixar essas playlists de planejamento, de habilidades de gestão de projetos para o seu dia a dia. Grande abraço e até a próxima.